A 7ª temporada do nosso podcast é um oferecimento de Serafim Adeg Café, Patrone, Leve Ar Soluções em Respiração, Clube da Casa Maioline da Avenida Princesa do Sul, Cabral Consultorias e Treinamentos em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, Doutora Lívia Teilacher e Dr. Robertson Rodrigues. Gross Treinamentos, STN Contabilidade e 7 maneiras para empreendedores dominarem a oratória eficiente. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa que você apareceu, acessou aqui o nosso canal. Gente, vamos lá. Nos últimos meses, o nosso canal tem crescido bastante e é graças a vocês que ajudam, que deixam like, que comentam aqui embaixo e principalmente se inscrevem no canal. Quando você é um inscrito, todo o conteúdo novo que nós postamos aqui, você recebe. E se você ativar o sininho, é na hora, é como se fosse um lembrete. Eu postando aqui, você já recebe aí na hora a notificação no seu celular. Então vamos lá, vamos fazer essa corrente para que a gente possa chegar cada vez a mais pessoas. Agora, se você preferir ouvir o nosso episódio, estamos disponíveis também no Spotify. Tem a galera aí que gosta de ouvir enquanto malha na academia, enquanto está no trânsito. Vamos lá, siga @Mateus Pissolati. E o nosso episódio hoje é muito especial. Estamos recebendo aqui um convidado, Ricardo Cabral. Olha só que bacana. Estou lisonjeado com a sua presença. Ele é engenheiro da segurança do trabalho e hoje conversaremos muito sobre esses e outros assuntos relacionados, não é isso aí mesmo? Com certeza, Matheus. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Venhamos aqui para falar um pouquinho da segurança do trabalho e sua importância. Muito importante, mas antes de nós começarmos aí o nosso bate-papo, Ricardo, olha só que delícia que o pessoal do Serafim Adeg Café preparou para deixar o nosso papo ainda mais amistoso. Delicioso Então, gente, mesmo. esse suco, ele é maravilhoso, é da Casa Perini, e ele assim, ele não tem água, ele não tem açúcar e ele não tem conservantes. Então, é a pura fruta, essa opção é o branco, tem também o tinto e é uma delícia. Então, se você quiser ter essa experiência, vem aqui para o Serafim você também, Avenida Rui Barbosa, número 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial e estacionamento gratuito para facilitar aí a nossa vida no centro. E você pode ficar por dentro de todas as novidades, acessando também e acompanhando as postagens diárias lá no Instagram. Siga @Serafim Adeg Café e, claro, vai ter um brinde, né? A sua presença e a sua certeza. participação aqui com a gente, Cabral. Muito Obrigado. Eu sou muito fã desse suco, é muito bom. Gostoso mesmo. Demais da conta, né? Com certeza. Olha só, pessoal, e agora vocês vão ver aí algumas imagens de um lançamento sensacional que a Patrone está fazendo. A Patrone lançou chinelos especiais, deem só uma olhada. Olha só o lançamento da Patrone, que chinelos mais bacanas, ótima qualidade, todos com borracha antiderrapante e os modelos um mais top que o outro. Para mais informações sobre a Patrone e conhecer outros modelos, acesse aí no Instagram, @PatroneBrasil. Patrone, o propósito transpassa a marca. Gosto sempre de começar com os nossos convidados, mergulhando aí nas suas memórias da infância, da adolescência. Quais influências será? O que será que aconteceu? Se você se recorda de uma história, de algum episódio, de alguma coisa que já daria uma pista para esse Ricardo engenheiro que conhecemos hoje, mas que lá atrás, talvez, quem sabe ali já tinha um embrião, um projeto do que viria a ser depois. Uma pergunta bem interessante, sabe, Matheus? Eu sempre fui um rapazinho bem atentado, sabe? Não tem cara, hã? Desculpe meus professores, viu? Coitados, deve ter Deu um sofrido, pouquinho né? de trabalho, mas eu Aham. sempre fui uma pessoa muito educada, só que eu tinha um perfil sempre muito preocupado com os outros. Ah, Então, é? sim, Olha, eu era muito preocupado com os outros. bagunceiro, mas se preocupava. Muito preocupado. Eu era extremamente preocupado. Tem um relato na minha, vamos falar Uhum. assim, infância, né? Sim. Que tinha um rapaz na minha sala que ele tem síndrome de Down, ele estudava na minha sala. Então tinha aqueles alunos que gostavam de
tirar aquela onda e Pois tal. é. E aquilo eu não aceitava. Já que subiu um Já sangue, subiu você ia lá sangue, proteger. eu partia para a briga, literalmente defendendo. Aham. E por curiosidade, até um ano passado, eh, a minha tia comentou que a tia desse Desse rapaz rapaz. lembra de mim das minhas atitudes. Ah, Comentou marcou comigo, mesmo, hein? marcou literalmente, que ela falou assim: "Nossa, ele sempre fala do Ricardo como se fosse um defensor". E a área de segurança Nossa, do isso dá um trabalho, orgulho, não dá? com certeza. Que bacana. E isso é muito vinculado ao setor de segurança do trabalho, Uhum, né? A segurança do trabalho ela tem preocupação com o trabalhador. Eu falo isso para os meus clientes e principalmente para os empresários, uhum. que quando estão investindo na segurança do trabalho, ele vai ter 2 retornos, tanto da saúde e integridade física do trabalhador, quanto no bolso. Com Porque certeza. quando eu estou investindo na segurança do trabalho, eu estou trazendo um retorno para a empresa. E isso é benéfico para ambos os lados, tanto para os trabalhadores quanto para o empresário. Uhum. É aquela parte do ganha-ganha, né? Ganha a Justamente. pessoa, que é o funcionário, o colaborador, que vai estar mais protegido e melhor assessorado, digamos assim, se pudermos usar essa palavra, Com certeza. mas também no caso do patrão, que vai estar oferecendo uma condição melhor e se resguardando de muitas possíveis coisas que poderiam acontecer Com também. certeza, Matheus. E é importante esse engajamento do empresário entender, porque a segurança do trabalho foi rotulada muito como burocracia, Uhum. desnecessário. Tem empresários que são muito amigos meus, próximos, que falam assim: muda de profissão, a tua área dá prejuízo. Te fala isso na lata? Fala. Eu não acredito nisso. Juro. Aí Gente, acontece. o pessoal perdeu noção um pouco das coisas, Perderam. né? É porque quando você se investe, né? Eu Aham. falo, olha, eu como engenheiro de segurança vou dimensionar que temos que adquirir certos equipamentos de proteção individuais. Uhum. É dinheiro. Ah, mas o povo não usa, eu vou jogar esse dinheiro fora. Ah, entendi. Essa é a percepção É a deles. percepção Aham. deles. Só que eles não entendem essa percepção que qual o papel do EPI. Que Proteger. ele Uhum. tem o papel de minimizar o impacto. E todos acham assim, evitamos acidente utilizando a EPI. Não é esse o caminho. O papel do EPI é minimizar o impacto. Quem evita o acidente são as atitudes do funcionário, do colaborador, da empresa, né? Com engajamento, principalmente dos encarregados e gestores. Uhum. De quem tá na liderança dali para Isso. direcionar corretamente. Porém, a questão cultural nas empresas, eles acham o seguinte: "Ué, claro, não tem segurança do trabalho. Só que o segurança do trabalho ele não está lá Sim. operando. Ele orienta, o papel dele é orientativo. Uhum. Eu faço uma analogia. Você não tem cara, Matheus, mas eu recebi várias advertências em É escola, mesmo? muitas. Nossa, pior que eu não recebi mesmo. É, você não tem cara. Nem nota vermelha. É, e a professora que me dava advertência, eu Ah, rotulava que ela não gostava de mim. Você cria aquela antipatia, né? cria. Porque ela está me advertindo, ela está me punindo. E Ou muitos perseguindo. ou perseguindo. É. E aí, os profissionais da área de segurança, eu trabalhei por muitos anos erroneamente dentro das empresas, Uhum. eu dava advertência para o profissional Aham. que não era subordinado a mim, e nisso virava um quantitativo grande de advertência daquele mesmo funcionário, que a advertência perdia sua credibilidade e, consequentemente, o meu trabalho perdia credibilidade. Rapaz, olha só. Mas e aí? O que você arrumava? Muitos conflitos. Muitos conflitos. Nossa, Brigas e brigas e brigas. e a gestão de conflitos é tão complicada. Complicado, porque a segurança do trabalho eram rotulados como prejuízo, É o criadores de caso. justamente. Então eu fui me adaptando com esses anos de experiência, Uhum. encontrando a melhor forma de gerir esses conflitos. Eu percebi depois de 15 anos de profissão que eu não precisaria ir para o conflito. Tem maneiras mais eficazes e inteligentes do que o conflito. Justamente. Quem acompanha meus treinamentos, Ó, quem vai assistir esse ó, podcast, ó. sabe das analogias que eu faço dentro do meu treinamento, Uhum. né? Eu crio brincadeiras. Eu comentei com você em nossa conversa, Sim. né, que eu me inspirei muito num professor que chamava-se Paulo de Tarso. Ele é espetacular.
Me deu Espetacular. aula na faculdade. Justamente. Maravilhoso. Todos. Gente, ele Desculpe, subia na podcast. mesa, ele subia na mesa e dançava. Desculpe, podcast, mas ninguém gostava de história. Mas E aí, começou a gostar por eu causa dele. apaixonei em Ah, ele deu aula no história. ensino médio, né? Não, pra mim foi na Isso. faculdade. aham. Foi na faculdade. Ele me deu aula no ensino médio. Era questão era assim, para que eu quero saber da história do passado? Hoje nós sabemos a importância disso, né? Claro. Mas a cabeça do adolescente às Cabeça vezes do não adolescente. pensa assim. Só que eu percebi qual era a atitude do Paulo de Tarso. Ele usava o jeito dele de ser, que é um jeito divertido, um jeito alegre de se falar, e ele levava isso para a aula explicando história. Então, como você citou, ele subia em cima da mesa. E aquilo marcava. Quando ele Ele estava te na mesa, Guardava tudo que ele ensinava. tudo que ele falava. Sim. Certo? E aí eu comecei a falar assim, poxa, a matéria de segurança do trabalho, o conteúdo de segurança do trabalho para uma pessoa leiga É denso, claro. é chato. São normas e Ó, normas. eu usei o denso, ele já usou os chatos. Chato! Então pode. Eu chegar lá com. Matheus, eu falar, desculpe, eu vou falar assim, uma pessoa leiga da segurança do trabalho, começar a ler legislação para eles, Nossa, ninguém vai aguentar. ninguém vai aguentar. E no meu começo, né, eu fui ministrar uma palestra para 15 pessoas. Ah, Eu fiquei sem dormir 2 dias, Matheus. de preocupação preocupação. para tornar aquilo ali atraente. E era uma disputa de emprego. Eu tinha 25 minutos para falar. Fui para a Para vender palestra seu peixe. para vender meu peixe. Adivinha em quantos minutos eu falei? Ai, meu Deus. Passou? Do tempo? Nunca. Falei em 4 minutos, que era para 25, Matheus. Nossa, mas e aí? Só que eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa que corri muito atrás das informações. Uhum. Eu fui contratado porque... Ah, você ainda levou? Levei a vaga. Ah, Adivinha por quê? Que ótimo. Adivinha por quê? Ah, Porque ele o falou assim extra. que todos os meus concorrentes pediram material. Eu montei meu material. já viu uma independência e Já um vi correr independência atrás. e aham. correr atrás. A questão da apresentação era coisa que eu precisava estruturar. Uhum. Então, ali começou toda a minha história. E eu comecei a perceber que quando eu falava de segurança do trabalho, o pessoal começava a dormir. Não prestava atenção. Isso aí, pra quem tá dando uma palestra, é terrível. A gente se sente, nossa, mas meu Deus, será que ninguém tá gostando do que eu tô falando? E é chato. Será que eu sou tão ruim comunicador assim? E eu comecei a perceber, Matheus, que eu absorvia aquela imagem do cara dormindo. E eu me rebaixava. Falei assim, nossa, eu sou péssimo. Sou horrível. Você ainda somatizava isso? Eu me cobrava muito. Poxa vida, hein? E um dia eu mudei a chavinha. Lembrei da aula do Paulo de Tarso. Aí eu falei assim, por que eu preciso mudar o meu eu? O jeito meu de ser? Vocês me conheceram na Romaria, sabe como eu Sim. sou. Gosto de brincadeiras, tudo ao seu limite. Eu comecei a levar isso para as palestras. E eu comecei a usar exemplos. Era o tempero que faltava. Exemplos para buscar o engajamento com os funcionários. Uhum. E o que eu evitava de conflitos? Muitos estão preocupados com ego, principalmente encarregados de produção. Eu vou revelar algo, quem está assistindo que não fica ofendido que eu vou falar. Olha, inédito, pela primeira vez, o segredo revelado. Nós, quando trabalhamos em empresas, nós queremos mostrar serviço. Sim, claro. Não é verdade? Para poder continuar naquele serviço. Justamente, e eu crescer no serviço. Então eu ficava na necessidade. Quando eu tinha algo a implementar na empresa que eu era obrigatório devido à legislação, eu chegava para o encarregado e falava para o encarregado, eu preciso fazer isso e aquilo, eu preciso pôr uma linha aqui e todos os funcionários usar. Exemplo, preciso colocar uma proteção numa máquina aqui e eu vou ter que colocar. Qual que era a reação dele? Eu estava invadindo o espaço que ele era responsável. Dando uma ordem para ele. Dando uma ordem para ele. Qual era o resultado? Não fazia. Não ia querer. E não absorvia. Jamais ser alguém passar por cima dele. Justamente. Aí, as preciosidades da minha vida surgiram, meus filhos. E eu fiquei viciado num desenho, porque agora estão mudando de desenho, mas eu assistia Rei Leão 45 vezes por dia. Aproximadamente. Não é possível.
E eu comecei a ver o Rei Leão, né? E começava a perceber certas atitudes dos personagens. Uhum. E aí, como você percebe o PNL Sim. de cada pessoa? Eu achava que eu tinha um dom. Que eu percebia, a pessoa é falsa, a pessoa é agressiva, ele gosta de ego. Eu fui descobrindo que todos esses anos trabalhando em empresa, eu comecei a ter uma facilidade de perceber a personalidade de cada encarregado, funcionário. Que legal. Aí você associou aos personagens do Sim, filme? principalmente ao Timão e Pumba. Vocês lembram? Tá louco demais. Eu faço a pergunta para todos os funcionários, inclusive hoje, num treinamento em Boa Esperança, eu perguntei: quem era o mais inteligente? O Timão e o Pumba. Quem era o mais inteligente entre os dois? Óbvio que é o Timão. Aí eu pergunto, por quê? Que ele convencia o Pumba de que ele não era alimento pra ele, ué. Justamente ao contrário, Matheus. Ah, Ao contrário. O Pumba, ele dava as ideias. aham. O Timão criticava, passava 5 segundos, e ele falava assim, opa, eu tive uma ideia. Ah, ele reciclava a ideia como se fosse dele, né? Justamente. E qual que era a atitude do Pumba? Empolgava, Boa vamos. ideia. Aham. Mas o Pumba era o mais inteligente, na minha opinião, porque ele estava passando a ideia dele, ele recebia uma crítica, passava 5 segundos, a ideia dele levava à frente. Então ele tinha um objetivo principal. Ele não aparece como uma pessoa inteligente. Entendi. Nossa, que legal, hein? E aí eu comecei a jogar isso dentro da empresa. Essa teoria. Eu chego pro encarregado de uma produção e falo assim: olha, estou com um grande problema aqui. Os fiscais estão me exigindo que eu implemente um sistema na máquina, só que eu Uhum. não sei como fazer isso. Aham. Você teria uma ideia? Aí ele, tem uma ideia. Ele dava a ideia dele, eu analisava, eu falei assim, nossa, que ideia genial. Daria para fazer? Aí ele, sim. O que eu conseguia, Matheus? Que ele queria implementar porque essa é a ideia dele. Claro. Eu comecei a perceber que eu comecei a evitar muitos conflitos que eu tinha. Porque eles eram os primeiros a não querer, né? Justamente. E se o encarregado não quer a segurança do trabalho, os funcionários não vão querer. Não, porque ele tem que ser o primeiro a comprar a ideia. Justamente. Comecei a perceber isso com anos de experiência, né? Apanhei muito, sofri muito, Mas chegou lá. mas chegamos lá. Temos muito a aprender ainda. Ah, não, mas aqui ficou uma lacuna aí na sua história que precisa ser Claro. preenchida. Claro. Quero saber como que você chegou para a segurança do trabalho. Já temos a referência, né, do seu gostar de ajudar os outros lá na Uhum. infância, mas ficou aí uma lacuna até você entrar na faculdade e tal. Como que aconteceu isso? Como Queremos conhecer um pouco mais de você Sim. profissionalmente. a minha história até é interessante, Matheus. Eu era uma pessoa assim que me cobrava muito sobre o futuro, Uhum. sabe? Como eu dei muito trabalho na escola onde eu estudava, eu comecei a trabalhar como office boy na antiga Polo Filme aqui em Varginha, Uhum. né? Eu tinha 16 para 17 anos, comecei a trabalhar como office boy. E eu trabalhando nessa empresa, eu ganhava R$ 222. Nossa, você lembra até hoje. Lembro. E aí tinha um amigo meu que entrou e já estava fazendo contabilidade. Só dele estar estudando para contabilidade, ele ganhava 480. Nossa, mais que o dobro. E ele que me dava comandos de atividade. E ele era mais novo que eu. Nossa, isso aí é o fim, né? Era o fim do mundo para mim, Matheus. E eu falava assim, eu preciso dar um Um rumo na jeito minha na vida. vida, sim. E eu morava numa república, certo? E com amigos meus, aqui em Varginha. Você é daqui? Nem te Sou, perguntei. É sou de daqui, aham. Varginha. E eu morava numa república com amigos meus. E era só alegria, né? Só Só festas. festa. Porém, os amigos meus já estavam com a vida meio que direcionadas. Uma empresa familiar deles, bem Cada estruturada. um já tava tomando seu Já rumo. estava o seu rumo. E eu me cobrava assim: se eu não tomar rumo, eles já estão com a vida Ganha. ganha Uhum. E você vai e ficar pra agora- trás. e eu vou ficar para trás. E nisso, um primo meu, ele é de Campo Belo, ele falou: Ricardo, por que você não faz Tec-Segurança, cara? Tá Em alta. em alta no mercado e você tem um perfil. Aí eu falei assim, Ele que te deu a ele que me sugestão. disse. Só que ele me falou algo que eu falei assim, vem a questão do ego que eu falei assim, sabe o que é bom, Ricardo?
que você faz técnico de segurança, você vira chefe. Eu lembro certinho a frase dele para mim. Uhum. E ele foi um dos pioneiros na área de segurança do trabalho. Ele foi trabalhar numa empresa em Campo Belo, chamava Millennium, aquela Millennium Leites. Uhum. Ele, em 2003, ele estava ganhando aproximadamente aí R$ 4.000. Em 2003 era um Nossa. baita salário. Uhum. E hoje ele está muito bem, tem empresa de consultoria como eu, né? E tá nessa área até hoje. Até hoje. E eu fui técnico de segurança, cara. Fui fazer curso de técnico de segurança, terminei o ensino médio, terminei o curso e comecei estágios. Fui fazer Uhum. estágio no Café Solúvel, foi uma aula prática excepcional para mim, fiz grandes amigos. E quando eu estava no Café Solúvel, eu estava trabalhando com 2 técnicos. Um deles foi afastado pela diretoria devido ao atrito. E o Café Solúvel estava numa situação assim de fechar, não fechar, estava naquela E se situação arrastou por ainda um tempo, né? por alguns anos, né? Uhum. E um dos meus encarregados falou: Ricardo, agarra com unhas e dentes que tem oportunidade de você ficar. Olha. E nisso, no Café Solúvel, fazendo estágio, das 7 da manhã, me desculpe, das 7 da manhã às 5 da tarde, eu Uhum. ganhava R$ 112. Nossa. Menos ainda do que se Menos que ganhava eu lá ganhava no na outro. Polo. Puxa. Mas, Matheus, Rapaz, você foi persistente, hein? fui persistente bastante. Acreditou e foi. E eu tive a ajuda de muitos profissionais. O Justo Café Solúvel foi um grande professor. Bertoldo, que hoje é perito da justiça, um grande amigo que eu tenho no Uhum. mercado, ele era meu encarregado. Falou assim: todo mundo está pedindo sua contratação e vamos te contratar no final do seu estágio. Que bom. Não, Matheus, eu já estava vislumbrando. Eu ganhava 112, o salário mínimo Uhum. na época era 680. Eu falei assim: eu vou ganhar pelo menos 680. Aí na minha cabeça, já vou comprar um carro. Todo sonho de consumo já estava ali. Ficava sonhando. Faltando uma semana para o estágio acabar, todos da sala me chamaram numa sala, vieram com uma cesta Mentira. e juro, Te dispensaram. todos chorando. Todos estavam chorando dentro da sala. Nós estamos chorando porque a diretoria não autorizou de contratar, porque nós não temos dinheiro para mandar o outro técnico de segurança embora. Então é mais viável contratar um outro estagiário. Nós estamos indignados. E nisso, quem conhece o Café Solúvel, eu subi para aquela torre, eu chorei da 1 da tarde às 5. Sua primeira grande decepção profissional, né? Nossa, Matheus, eu chorei. Puxa vida, hein? Eu chorei muito. Só que Deus, ele é perfeito demais. Não desampara. Não desampara. Ele vai montando um caminho para nós. Uhum. Que meu pai fala para mim, fala: Ricardo, foi a melhor coisa que aconteceu para você. Talvez se eu tivesse pegado no Café Solúvel, Não tinha acontecido todo o resto. não tinha acontecido todo o resto. Aí que veio a parte mais interessante. Eu fui chamado para várias entrevistas. Uhum. E Já aí, como formado, já tinha já como acabado o formado. estágio. Uhum. E eu entrei numa grande empresa de consultoria de grandes amigos meus. E eu ganhava R$ 313. Como você guarda os salários Guardo tudo, cara. Que Guardo legal. tudo. Ganhava Deve ser 13. aquele que guardava o lerite impresso antigamente. Nossa. Nisso, Matheus, eu fiquei nessa empresa onde que eu aprendi a dar consultoria nas empresas. Eu ficava o dia inteiro dando treinamento. Ah. Então eu tive a Aí oportunidade. o ouro aí é a chance. Justamente. Algo que você nem tinha pensado. Nem tinha pensado. Você estava só no operacional, né? E eu comecei a dar treinamento, rodava fazendas, empresas. Fazendo networking. Justamente. Ao momento, passaram-se 1 ano e meio, eu recebi uma proposta de uma empresa de Belo Horizonte para trabalhar aqui na obra do Caixão, na estação de tratamento de esgoto Uhum. aqui de Varginha. Para ganhar R$ 600 de segunda a quinta. Olha que beleza. Sexta livre? Sexta livre. Nossa, adolescente Com jovem. gasolina. Tá louco. Com gasolina incluso no meu carro uma vez por semana. Então, nossa senhora, eu falei assim, No meu céu. Deus, no céu. Aceitei. Aí obra é complicado no Não, setor de segurança do Não trabalho. é fácil, não. É muito complicado. Porque o pessoal não quer obedecer, não quer fazer. Justamente. E você tem que estar lá. Justamente. Só que eu sempre levei bem na comunicação nesse período aí, Uhum. com eles. De repente, Matheus, veio a virada de chave na minha vida. Em 6 meses dessa empresa que chamava Sonel aqui em Varginha, eu tinha 6 propostas na minha mão. 6. Nossa. Inclusive,
do Café Solúvel me chamando de volta. Ah. Justamente. Me chamaram para uma empresa em Alain Mendes, Uhum. me chamaram para uma empresa do ramo automotivo aqui em Varginha, me chamaram no Café Bom Dia, me chamaram numa empresa de caldeiraria aqui em Varginha e mais uma de café. Você podia escolher o que você Eu queria. podia escolher. E eu escolhia de confecção em Alain Mendes. E aí, 700 funcionários, única profissional de Varginha, Outro patamar. estava lá. Começou eu na aula novamente. Chegava, eu como profissional da segurança, colocando ordem. Aí eu cheguei pro pessoal e falei assim, vocês têm que usar essa máscara, porque faz mal para a saúde de vocês e quem não usar será divertido. Cheguei nessa postura. Uhum. No primeiro dia, todo mundo usando, Matheus. Depois... Chegou no segundo dia, ninguém estava usando. Nossa. E aí eles falaram assim, não vamos usar e quem fazer usar vai ter retorno lá na rua. Me ameaçaram, literalmente. Rolou disso? Juro. E aí eu brinco, né? No lago lá de Alain Mendes, tava igualzinho um UFC esperando o dono do cinturão chegar. Nossa. Era o Ricardo. Cheguei lá, separaram, mas foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida. Que eu aprendi muito. Uhum. Aprendi muito. Logo isso, eu recebi uma grande proposta aqui em Varginha, de uma empresa do ramo automotivo, que tinha me chamado na primeira vez, juntamente com a empresa. Uhum. E aí proporam pagar minha faculdade, proporam Tudo que você queria. tudo que eu queria, aumentaram meu salário 80%, Nossa. Que beleza, hein? sim, e de prêmio, tá incluso nisso, os donos da empresa, eu recusei a primeira vez, recusei uma segunda vez, de repente o dono da empresa veio e falou assim, eu vou te oferecer o seguinte, você tem 80% de salário a mais, sua faculdade integral, ainda tem a Caroline. Uai, ela entrou na conta também? Sim. Pra quem não sabe, a Caroline hoje é a esposa dele. Minha esposa. A minha esposa era compradora. Ah, gente. E eu, Ela nem sabia dessa negociação, né? nós tivemos um pequeno encontro num carnaval. Foi um pequeno encontro. Se passaram 3 anos, ele colocaram a Carol numa negociação. Olha pra você ver. Olha pra você ver. E aí eu aceitei ir pra empresa. E graças a essa empresa do ramo automotivo, conheci muitos profissionais. O ramo automotivo é diferente no nível de Sim, cobrança. Você tava em confecção, né? Justamente. Sofri bastante nessa empresa por questões culturais Sim. e me casei. Um dos donos da empresa chegou até mim no dia do meu casamento e falou assim, falei pra você ir pra empresa. Eu falei assim, não sei se eu te agradeço ou se eu te mato. Muito bom. E aí, após isso, eu estava fazendo faculdade, terminei a faculdade, fui fazer pós-graduação, porque a pós-graduação em engenharia de segurança é após a formação de engenharia. Aham. Eu estava fazendo pós-graduação e faltava 3 meses para eu me casar. E aí eu resolvi abrir minha empresa. Tudo de uma vez, né? Tem que Tudo ser de uma no vez. estalo, né? Cheguei para abrir minha empresa, eu tinha que pedir conta da empresa onde eu Claro. trabalhava. E pra você ter um acerto também pra investir. Justamente. Nisso, a minha esposa falou que me chamou de louco. Você vai casar daqui 3 3 meses. O meu sogro, coitado. Deve ter quase infartado, tadinho. Ele agora, sábado, vai fazer 3 anos que ele faleceu. Brincava muito com ele, era gaguinho. No dia que ele foi conversar comigo, eu ia pedir conta da empresa, ele gaguejou mais ainda. Nossa senhora. E nisso eu falei assim, meu sogro, eu sempre fui um cara que corri bastante atrás das coisas. Não é claro. agora que eu vou me casar. Mas quantas empresas... Só que você tá pedindo demissão 3 meses antes de casar, não quer dizer que você vai ficar na rua da amargura. E quando eu cheguei para os donos da empresa, pedindo para eles mandarem eu embora para me ajudar, eles perguntaram por quê. Aí eu falei para eles, porque eu quero abrir minha empresa. Eles me deram parabéns, me mandaram embora com uma condição. De eu continuar prestando serviço para eles. Que é isso aí? Então eu já abri Mas empresa... vai ser sortudo pra lá. Eu já abri empresa com cliente. E Detalhe, bom cliente, que já estava no mercado há tempos. Detalhe, o que eu ganhava como funcionário, registrado no CLT, eu ia ganhar mais como prestador de serviço. Com certeza. E era um cliente. Imagina o restante. E aí comecei a correr atrás aí de prestar serviço nas empresas. Rapaz, e aí, hein? fui me desenvolvendo. Então, Cabral, resumo da história. Você abriu sua empresa,
fez o acerto e conseguiu a sua antiga empresa como primeiros clientes. Que Justamente. legal, hein? Justamente. Eu, um grande sócio de amigo, né, até foi uma romaria já comigo, já. É grande amigo Café, meu. aham. Nós abrimos em sociedade, só que chegamos num definido um ponto da nossa Aham, sociedade, sim. resolvemos cada um o seu caminho, mas temos uma grande parceria, uma grande amizade. Que coisa boa, hein? E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Você é empreendedor e precisa divulgar seus produtos e serviços nas redes sociais, mas na hora de gravar vídeos não se sente tão bem, não se sente preparado, ou na hora de falar em público não tem aquela confiança. Está na hora de você conhecer o nosso e-book 7 maneiras para empreendedores dominarem a oratória eficiente. É um guia prático que vai te ajudar a destravar de vez a sua comunicação. Então, aproveite a condição especial de lançamento, valor promocional, no link aqui da Hotmart que está na descrição do nosso vídeo, hein? Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues, Pneumologia e Ticiologia, atendendo em novo endereço, na Rua Delfim Moreira, 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, no estacionamento da Praça Mateus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Livia_Teilacker e @R.RodriguesPereira Júnior. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na Rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Sim. Por que eu quis resgatar a sua história? Porque a gente sempre compartilha aqui no podcast, as pessoas comentam, o que elas mais comentam sempre são a parte das histórias. Por quê? Às vezes a pessoa tá ali te ouvindo e fala, poxa vida, isso pode estar acontecendo comigo, ou eu tenho vontade, mas não tenho coragem, e aí se inspira que em algum momento da sua trajetória você teve coragem, meteu a cara e deu certo. E isso é real. A gente está aqui Sim, ouvindo você. Então, para quem está assistindo, pode ser que era o empurrãozinho que faltava. E sim. você, sem querer querendo, já está ajudando muita gente. Não, e quem vai assistir esse podcast aqui Aham, tem vários amigos, aham. né, concorrentes hoje, principalmente a Nery, que é de Itamonte, Francislândia, Poste Caldas, foram pessoas que eu estimulei a abrir a empresa e eu ajudei muito no início da empresa Que deles. legal, hein? E hoje eles agradecem todo o apoio, toda a ajuda que eu dei para eles no início. Uhum, Porque eu falei para eles assim, dificuldade existe. Não vou claro. falar para vocês que é um mar de rosas. Você fica desesperado no início, tem um cliente, a conta vai Uhum. chegar, mas quem é persistente, trabalhar honestamente, o resultado vem. Vai chegar, O resultado vem, com certeza. Que legal, hein? com certeza. Que massa, hein? Agora eu quero saber aquela história, aquela que você preparou para este momento do podcast. Pode ser em qualquer momento da sua trajetória, tá? Uhum. Alguma situação que você acredita que o seu trabalho fez a diferença e impactou positivamente numa empresa, numa comunidade, numa cidade rural, uma localidade rural, não sei. Aquela que você acha que, poxa, deu orgulho de você falar. Sou engenheiro de segurança do trabalho e podia ter acontecido não sei o que, mas evitamos. Eu acho que isso aí é prova social que a gente fala. Isso valida muito. Então, se você tiver uma passagem que você possa compartilhar, claro, Sim. vai ser muito legal. Matheus, eu vim da formação técnica e tenho o maior orgulho disso. Eu falo que eu sou Uhum, mais técnico de segurança que engenheiro. uhum, Quem é engenheiro de segurança sabe da importância da formação técnica. uhum. E eu aprendi muito com meu pai. Meu pai sempre foi um cara que eu tive meus conflitos internamente no nosso relacionamento, mas questão trabalho, meu pai foi muita referência para mim. Nunca vi meu pai faltando, nunca vi meu pai cometendo um ato falho dentro da empresa. Uhum, Sempre foi aquele funcionário exemplar, né? E eu tenho um perfil de sempre correr atrás, de querer fazer o meu melhor. uhum. E eu tive um desafio na cidade de Itanhandu. Olha.
Grupo Mantiqueira, de ovos, muito famoso no Brasil, Sim, conheço. né? Fazendo merchan para eles aqui, né? Se alguém da Mantiqueira estiver assistindo, É. escreva nos comentários. Mesma coisa, Paulo de Tarso, que eu não falei. Se estiver Sim. assistindo, comente Comente. pra gente poder Com replicar. certeza. E, Matheus, eu fui chamado para ministrar uma palestra Uhum. para implementar uma cultura de segurança. A Certo. palestra era para 1.200 pessoas. Nossa, muita gente, hein? Como você busca o engajamento em 1.200 pessoas? Auditório lotado ali. Não, era tendas, cadeiras espalhadas, Reuniram a fábrica a inteira. fábrica toda. Aí falou assim, Ricardo, nós vamos pagar a gasolina para você, a alimentação, queremos que você venha aqui para buscar esse engajamento. Eu falei assim, gente, eu preciso montar algo para interagir esse povo todo. E é muita gente. muita e quando é gente. menos, você faz uma dinâmica ali, todo mundo levanta, mas que esse povão. Com certeza. E preparei, Matheus. Eu, nas minhas palestras, eu gosto muito de usar imagens. Uhum. Imagens que representam Sim. o assunto que eu vou tocar. Porque ler slide é complicado numa palestra. Ah, né? mãe. Fica cansativo, né? É ruim com 100, imagina com 1.200. E eu sou muito crítico isso. Quem faz e eu fazendo. Nunca que você ia fazer. Justamente. Mas tem aqueles que criticam, mas faz. Só comentários, mas enfim. Justamente. Não sejamos assim. O que a gente fala é o que a gente faz. Justamente. E não o contrário, né? E nisso, Matheus, eu fiz uma palestra bem dinâmica. Uhum. E Deus me abençoou muito que eu escolhi as pessoas certas para ir no palco. Você chamava voluntários, Eu né? adoro fazer dinâmicas. Aham. Dinâmicas que trazem envolvimento da segurança do trabalho. Para não ficar uma coisa. E se torna algo divertido Uhum. com engajamento de todos. Sim. Matheus, todos, sem exceção, se levantaram e bateram palmo para mim por 1 minuto. Eu até chorava, tá louca. Juro, 1 minuto. E nisso, Aham. foi parar a palestra minha em Mato Grosso, foi parar a palestra minha. O pessoal começou a pedir para minha palestra, se eu pudesse ir em Mato Grosso. O jeito que eu montei. Bombou, hein? E aí os caras falaram assim, começa a vender isso, cara. Eu falei assim, cara, eu montei para buscar um dinamismo aqui com a equipe. Ótimo. Matheus, devido a essa palestra, eu trouxe muito retorno. A Grande Mantiqueira é um grande cliente que eu tenho. Até hoje. Até hoje. Devido a essa palestra. Que legal, hein? E foi um Acertou elogio. a mão, hein? Não, e aí se passaram-se. Isso já se fazem 10 anos. Nossa, até hoje, então? Até hoje eu vou na empresa. Eu tive lá semana passada. Semana passada, em Itaiandu e tal. Aí o eletricista olhou pra mim e falou, aqui, foi você. Mentira. Juro, Matheus. Te lembrou de tão marcante Sim, que foi. Aí falou assim, você que deu a palestra aqui uma vez, não foi? Aí eu, foi, mas faz tempo. Aí ele, cara, todo mundo fala da palestra até hoje, cara. É o melhor prêmio para um profissional é esse Justamente. reconhecimento. Entre outros clientes meus, aí entra na questão laudo pericial, quando eu faço uma defesa de uma empresa. Sim. O reclamante está pedindo aí uma grande quantia, eu consigo defender a empresa, tem resultado. Vem agradecimento do advogado da empresa. Sabe? Não é demagogia nenhuma, mas isso se tornou meio que rotineiro para mim, desse elogio, entendeu? Não é demagogia, viu, gente? Mas o que eu me esforço ao máximo. Não, mas isso é maravilhoso. É um feedback de que você está no caminho certo. Sim, justamente. Eu me cobro bastante aquilo. Hoje eu estou até tratando isso, porque eu sou bem ansioso. Eu começo a ficar com aquilo na cabeça, fico sem dormir. Hoje eu tomo até remedinho para dormir. Ô, louco, senão não desliga, né? Não desligo. Eu fico com aquele problema do cliente, eu trago aquele problema para mim. Entendeu? Aquele problema do cliente se torna meu. Entendi. Você não chega em casa e deixa pra lá. Não. Você leva ele com você. Aí tem que saber separar. Senão... A minha esposa briga comigo. Eu falo assim, você consegue, eu não. Eu queria desligar. Mas eu não. O cliente me liga. E geralmente os problemas vão ser lembrados pelos empresários após o expediente. Só liga em hora errada, vamos dizer assim, né? E aí eu comento com minha esposa. O meu telefone funciona a partir das 7. Ele funciona o dia todo. Quantas vezes você já presenciou? O celular não para.
Mas a partir das 7 da noite começa. Ricardo, Começa a amanhã... pipocar mensagem. Nossa, hein? Ricardo, preciso falar com você, é urgente, Uhum. tô com esse problema, olha, tô com um processo trabalhista. Ricardo, eu tenho um perigo, o rapaz se acidentou, olha, o Aham. outro perdeu um dedo, o que que eu faço? Então, Nossa. eu fico sempre nessa questão de atender os clientes. Uhum. Né? Mas aqui, Ricardo, muito legal a história, gostei de saber. E eu queria aproveitar a oportunidade, não é todo dia que a gente recebe um engenheiro de segurança do Sim, trabalho. Vamos para aquele quadro que todo mundo sempre fala de mitos e sim, verdades? sim, claro. Isso é muito bom. Seria muito legal se você conseguisse falar algumas verdades e desmistificar algumas coisas que as pessoas acreditam. Então, eu queria que você relacionasse 2 ou 3 coisas de lugar comum que as pessoas pensam que é e não é, ou coisas que são verdades mesmo e são. Aí eu vou deixar você, como profissional da área, escolher aí dentro desse campo a maneira melhor de nós falarmos sobre isso. Olha, no A gente primeiro, não tem nada combinado, tá? é, Peguei ele no no supetão aqui. supetão mesmo. Mas você deu palestra para 1.200 pessoas, então isso não vai ser problema. Primeiro delas, Matheus, Aham. um grande mito, que o profissional evita acidente, principalmente na área de segurança do Boa. trabalho. Uhum. Não é. Nós não evitamos. Se- Quem evita é o próprio colaborador com engajamento sem encarregado. Uhum. Primeiro. Segundo mito criado, que o técnico de segurança tem que ser punitivo. Ele tem que ficar igualzinho aqueles guardinhas de rua. Fiscal mesmo, Fiscal. né? Só na prancheta Só essa ali, pranchetinha. canetando todo mundo. E aí eu quis dizer sobre a analogia de levar advertência à escola, Aham. porque você cria aquele ranço com uma professora, você vai criar um ranço com um profissional. E aí o E meu isso não acaba, viu? É para sempre, era né? para sempre. É para sempre. Olha um exemplo que eu tenho para relatar para vocês. Há uns 9, 10 anos atrás, Uhum. eu trabalhei numa empresa, prestador de serviço, fui fazer uma perícia. Ele estava reclamando um adicional de salubridade para a empresa. Aham. Eu defendi, consegui comprovar através de laudos em a minha defesa, Precisava, aham. né, para fazer a defesa da empresa. O cobrador não ganhou esse adicional. Passaram-se alguns meses, ele foi trabalhar numa empresa, essa que eu relatei que eu conheci minha esposa. Ah, E ele começou a apontar o dedo. Graças a ele eu fiquei surdo. Eu falei assim, a mim? não acredito. Juro, Matheus, juro. A gente acha que essas coisas não existem, mas existem, né? Existem, Matheus. E as Poxa pessoas vida. vinculam ao profissional. Né? Aí eu falei assim, meu amigo, eu te dei orientação que você tinha que usar os equipamentos de proteções individuais. Aí mais. O funcionário não quis usar corretamente. Ah, entendi. Entendeu? Ele. Ele. E ele entrou com o processo fazendo essa reclamação e eu defendi a empresa, né, no caso. Olha, eu tava achando diferente. Então, a Sim. empresa deu e ele não quis. É, Da uma- forma que precisava. A maioria das vezes, Matheus, o profissional vê que é um incômodo. Eu lembro, vocês todos lembram da época do Covid, Terrível utilizar usar máscara. aquela máscara. né? Só que aí, Ai, gente, mas vai fazer o quê? no passado, eu punha como obrigação. Você é obrigado a usar. Hoje eu não uso esse termo mais. Deve-se, recomenda-se. Já mudei, Matheus. Eu falo assim, meu amigo, você tem que entender por que você tem que usar. Se você não entender por que você tem que usar, Não vai você adiantar. nunca vai entender por que eu exijo tanto de vocês usarem. Uhum. E quem eu comecei a buscar é a própria legislação. A legislação ela define quem é o encarregado imediato dos seus funcionários, responsável pela segurança do trabalho, todos acham que é o profissional da área de segurança. Não, Não é. necessariamente. Está na CLT, que é o encarregado e seu líder imediato. Eu comecei a usar a CLT a meu favor. Eu vou atrás do encarregado, falei, encarregado, o seu colaborador não está usando o protetor. Comecei a evitar muitos conflitos, Matheus. Olha só. E dentro da empresa, existe a questão de o técnico de segurança tem que ser cara marrenta, não abrir cara para ninguém. E eu não sou esse tipo de pessoa. Não, você é super divertido. No RH, quantos conflitos eu tinha? Por exemplo, eu jogar truco com os funcionários, jogar bola com os funcionários. Fiquei sabendo que você está jogando bola com os Eles funcionários. deviam te odiar, né? Aí o RH chegou em mim e falou assim, Ricardo, você está jogando bola com os funcionários? Eu falei assim, algum problema?
É porque você vai perder o respeito que ele tem que ter por você. Ele vai assim, não, respeito eu tenho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O povo gosta de misturar tudo também, né? Justamente. Ah, essas visões. São as visões. E Nossa. eu gosto de meio que desmistificar isso hoje E dentro das tão empresas. bom. Que bom que a gente tá tendo a chance de falar sobre mitos e verdades. Sim. Que ideia boa, porque olha... Matheus, e hoje eu vendo isso. Eu dou consultoria em várias empresas que tem um profissional da área de segurança. Uhum. E ele é aquele guardinha, eu falei assim, meu amigão, para. Vamos sentar e conversar, Vamos você conversar faz aqui. isso, né? Entendeu? É uma coisa muito chata. Não, ninguém aguenta, gente. Até foi uma semana retrasada, ficou uma situação que vai exemplificar para vocês. É uma empresa que eu presto serviço, o Tec Segurança foi lá, chamou a atenção que o colaborador não estava usando um óculos de segurança ao mexer com uma lixadeira. Uhum. Aí o cara pegou, levantou, pôs sobre o cabelo, um arquinho, né? Aí o Tec Segurança falou assim, ô meu amigo, pedi para você colocar o óculos, não é para arquinho não. Aí o rapaz mandou ele para aquele lugar. Nu. E olha que interessante, o Tec Segurança responde para o encarregado do mesmo rapaz. Uhum. Aí ele chamou o rapaz, falou assim, vou te dar advertência, chamou o encarregado, que é encarregado dele também. Uhum. Sabe o que ele falou? Ah, dá advertência aí, mas volta pro serviço lá. Quem que saiu perdendo? Nossa. Quem saiu perdendo? Foi o Tec Segurança, né? Ele só deu um papel. Falou assim, mas volta pro serviço. Aonde que eu chamei esse encarregado na sala e falei assim, amigão, sua postura não poderia ser pior. Terrível. Sabe o que você fez? Você passou o recado que a advertência é um simples papel que você não está se preocupando com nada. Agora, o dia que você chegar e falar para o seu colaborador, falar assim, meu amigão, aqui o Tec Segurança está te orientando e você tem que respeitar. Aí ele, nossa, me desculpe, eu fui meio que no automático por causa da produção. Eu falei assim, é a grande maioria. É isso que eu tento mudar nas empresas hoje, sabe, Matheus? Uhum. Porque hoje o Tec Segurança é rotulado como chato. Quando vem o Tec Segurança para a linha de produção, tirado automático. todos os funcionários começam, desculpa o termo, lá vem um chato, lá vem um arrogante, lá vem um cara cobrar. Uhum. Nós temos que mudar isso. Nosso certeza. papel é muito melhor que isso de cobrar EPI. Porque a segurança do trabalho é muito mais que simplesmente fornecer um EPI. Muito mais. Ela envolve a sua aposentadoria futuramente, que muitos não sabem. Não sabem, né? O profissional de segurança está envolvido se você vai aposentar ou não. E é o tempo da sua aposentadoria. E muitos não sabem. E no final, lá na hora de contar e a idade chegando, é um fator assim, É um fator crucial. Entendeu? Então, nós temos um papel de trabalhar em conjunto. E aí eu comecei a usar as brincadeiras. Eu chego hoje para um funcionário e falo assim, vou exemplificar você, Matheus. Matheus, quem está sentado nessa cadeira, Matheus? É eu ou você? Aí a pessoa responde. Ela. Sou eu. Uhum, eu. Aí eu falei assim, tem como eu, Ricardo, profissional da área de segurança, falar que essa cadeira está machucando as suas costas? Não. Por quê? Eu tenho que falar, ué. Quem está sentado aí? Se você não gosta de mim, não quer ter papo comigo, como que eu vou ficar sabendo? Como que eu vou ajudar você a melhorar o seu ambiente de trabalho? Porque é você que está sentado aí. Nossa. Uma pessoa que não é muito próxima, Tem tanta lembrança vão de esquecer cadeira de ruim você em ambiente de rapidamente, trabalho. não vai dar produção. Mas enfim, tá é um valendo. exemplo que eu peguei do Paulo de Tarso, Aham. sabe? Sim. Nas brincadeiras. Aqui eu usei suas costas, nas minhas palestras eu uso outros termos pejorativos. Sim. aí o Que não pessoal estão gravando, né? Aí eu uso esses termos na brincadeira, o pessoal dá aquela descontraída, mas o quê? Memoriza. Claro, porque quando sai do lugar comum, faz memorizar. Se é Justamente. tudo muito engomadinho, Engomadinho, certinho, ninguém bonitinho. nem sabe. Ó. Sai dali e já nem lembra mais. Chega pra você, Matheus, se você vê algo que tá te incomodando, você fala pra nós, tá? Vamos conversar de ergonomia? Hã? A pessoa nem sabe o que é. Justamente. Então eu comecei a trabalhar dessa maneira hoje, né, nas empresas. E graças a Deus, essa mudança de postura tá me trazendo resultados bons. Legal. Agora a gente vai falar as verdades, mas antes, esses foram os mitos, né? Mas antes, eu conto a novidade ou você conta? Melhor Pra você. quem tá assistindo. Melhor você. Então vamos lá, ó. Então a gente vai escolher
Já escolhemos, na verdade, alguns pontos legais. Então, em todos os episódios dessa temporada, vocês vão acompanhar aí pequenas pílulas com o Ricardo, desmistificando, exemplificando, contando um pouquinho mais, em doses homeopáticas, diretas e objetivas, sobre coisas acerca desse universo aí da segurança do trabalho. Legal, hein? Maravilhoso. Muito bom. Acompanhem. Muitos contadores profissionais da área de segurança Uhum. não sabem muitas coisas que eu vou relatar aqui nesse podcast. Então, essa caixa preta a gente vai guardar e vocês vão acompanhar aos pouquinhos aí ao longo dos 10 episódios dessa temporada. Legal, hein, Ricardo? Com certeza. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Clube da Casa Maiolini da Avenida Princesa do Sul é a melhor opção para você que vai construir ou reformar. Da base ao acabamento, as melhores marcas para sua obra. Tudo em pisos e revestimentos, portas e janelas. Na Avenida Princesa do Sul, número 500, aqui em Varginha. O telefone WhatsApp é o 35 3690 1700. Siga no Instagram, @Clube da Casa Maiolini e fique por dentro das novidades. Facilitamos a sua obra da base ao acabamento, tudo em até 24 vezes. Consulte condições, sujeito à análise de crédito. Clube da Casa Maiolini da Avenida Princesa do Sul. Feliz obra para você. No CT Gross Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e a sua defesa pessoal em dia. Na Rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Para agendar a sua aula experimental, entre em contato pelo telefone WhatsApp 359 8424 9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Gross Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer o seu espírito de sobrevivência. Agora vamos às verdades, 3 verdades aí, que às vezes as pessoas acham que não é verdade, mas é. Segurança é retorno financeiro, Matheus. Uhum. Primeira delas, um colaborador afastado junto ao INSS, você pode pagar uma alíquota muito maior de encargo que vocês imaginem. Nossa, hein? É tão automático que o empresário começa a pagar tanto imposto que ele não verifica que sua alíquota mudou. Olha só. Além disso, perda do processo. Porque você tem um profissional que já está familiarizado com a produção e você treinar um novo, você vai ter perda de produção. Claro, com certeza. Devido ao acidente de trabalho. Uhum. Certo? Outra verdade, né, que o pessoal relata: EPI evita acidente. A verdade é que o EPI não evita acidente. O EPI, ele minimiza o impacto do acidente. Minimiza. Essa é a palavra. Eu dou exemplo para vocês que todo mundo vai lembrar do acidente do Felipe Massa na Fórmula 1. Quando a mola do carro do Rubinho Barrichello soltou e atingiu a cabeça do Felipe Massa. Muitos, mas não foram poucos, muitos profissionais chegaram em mim e falaram assim: viu, Ricardo? Felipe Massa tá quase morrendo. E tava usando capacete. Eu falei assim: nossa, é verdade. Imagina se ele tivesse sem capacete. Ah, o que é isso, Aí ele minimizou. minimizou. Não quer dizer que evitou. O EPI dele fez o papel, Matheus. Perfeito, perfeito. Fez o papel Muito bem dele. explicado. Aham. Minimizou o impacto do acidente. Se tivesse sem capacete, teria arrancado a cabeça, Matheus. Uhum. E outra verdade: o profissional da área de segurança não é inimigo de ninguém. Ele é amigo. Quer proteger, poxa. Quer proteger. Quer evitar o acidente, Matheus. Porque hoje eu estava relatando isso em minha palestra, Matheus. Brumadinho, todo mundo lembra da fatalidade. Nossa, terrível. Quantas pessoas morreram? Matheus, viúvo é quem morre. Quem morre, nós vamos sofrer. Mas vai passar 6 meses, uma pessoa que não é muito próxima, vão esquecer de você rapidamente, ainda mais na linha de produção. Brumadinho, todos lembram como a Vale foi, né, penalizada, a imagem da Vale foi prejudicada, sim, né, devido à fatalidade, e todo mundo, eu passava frequentemente em frente ao trevo de Brumadinho, estava lá: Vale, acabou com a minha família, Vale... Toda revolta toda popular. revolta popular.
Passaram-se um ano, Matheus. Esse cartaz, começaram a escrever na parte de trás do cartaz, Volta Vale, precisamos de você. Olha só que mudança. O porquê, Matheus? Porque o padeiro lá em Brumadinho não estava fazendo a quantidade de pães que ele fazia antigamente. A economia parou de girar. A economia parou. O borracheiro não estava mais arrumando pneus de carro como ele arrumava antigamente. Não tinha demanda mais. E aí, Matheus, volta a Vale. Como a Vale voltou. Certo? Nós precisamos aí das empresas, mas com segurança. Com certeza. Ninguém queria aquela tragédia. Ninguém claro. queria tragédia. A Vale não queria tragédia. Mas, infelizmente, por descuido de algum, omissões de outros, a Isso é fatalidade. pesado, né? Justamente. Realmente é uma omissão, né? Justamente trouxe consequências muito negativas. Mas a história está aí continuando, a Vale está produzindo. Sim. Nós tivemos 2 mortes na nossa região aqui, que as empresas estão produzindo normalmente e devem produzir, Matheus. Opa, Ricardo, você não tem sentimento? Claro que tem, Matheus. Sentimento com as famílias. Mas segue em frente. Mas a empresa precisa continuar, porque ela precisa pagar as suas contas. Quantos colaboradores tem lá que dependem daquele salário? Se uma empresa para, ela não vai ter dinheiro para pagar. Não, para tudo, né? Entendeu? Então nós temos essa situação. Eu relatei até num podcast que eu fiz aí tempos atrás, da Simples, fazendo merchan para eles também, né? Bruno, um abraço para você. Bruno, um abraço aí. Pro senhor Aloysio também, pro Daniel, para todos, viu? O que acontece, a maioria das vezes, Matheus? Eu relatei que eu dei um treinamento com o colaborador num sábado, na quarta-feira ele estava no caixão. Ai. E eu fui no velório, chegou no velório, tinha uma criança correndo em volta do caixão, tinha uma mulher ao meu lado, chorando. A criança veio perto da mãe e falou assim, mãe, por que o papai tá dormindo tanto? Poxa vida, hein? É pesado, não é, Matheus? Nossa Senhora. E essa morte pesou muito, sabe? Eu falei assim, poderia ter feito algo a mais? A gente acaba absorvendo um pouquinho, Absorve, Matheus. Infelizmente, ficou comprovado através da perícia por negligência dele, da segurança. Então, são essas questões, Matheus, que eu tento trabalhar mais na consciência do trabalhador, que ele tenha o papel mais importante na segurança, na produção. Uhum. Todos nós precisamos trabalhar, mas temos como trabalhar com segurança. Sim. E esse é o papel que eu tenho hoje, aplicado para todos os colaboradores que eu treino, ministro dentro das empresas, explico isso para os empresários. É necessário. Cabral, nós Já estamos com passou quase uma hora de entrevista já. Uma hora para você ver. A gente vai ter mais nas pílulas, com certeza. Mas assim, pra gente já ir fechando, pra gente encaminhar pro top 10, eu queria muito que você deixasse uma mensagem de segurança do trabalho e essa mudança de pensamento, de mindset. Eu sei que você está acostumado a falar tanto com os empresários quanto com os colaboradores. Isso. Mas eu queria que nesse momento você pensasse quem precisa mais dessa mensagem agora que está assistindo, ou se você quiser fazer uma mensagem que sirva para os dois, fique à vontade. Eu gosto de fazer uma mensagem, principalmente, não para trabalhador. Uhum. Eu gosto de fazer uma mensagem diretamente para o pai, para a mãe que sai de casa legal. para buscar aí recursos, né, para sustentar sua família. Sim. Você tem que sair inteiro, voltar inteiro. 90% das suas ações são responsáveis pela sua segurança. Verdade, hein? Você é importante para os seus filhos, para os seus pais, para os seus entes queridos. É o bem mais precioso. É o bem mais precioso. Então, a mensagem que eu gosto de mandar nem são para os profissionais, desculpa o termo, chão de fábrica, Matheus. Uhum. Eu gosto de mandar para aquele pai e mãe que sai de casa para sustentar sua família. Bonito isso. Né? Fica na produção do dia a dia, exposto ali a riscos ambientais, que nós vamos falar no nosso top 10. Claro. Né? Quais as consequências negativas que isso podem trazer. Mas o recado tem que ser para eles. Porque a consequência das suas atitudes pode ser prejudiciais para os seus filhos. Como exemplo esse desse que você menino. contou. Poxa vida, hein? Partiu o coração. Do menino. Ele vai crescer ser um pai.
E as mães, né, brincam, né? E falam no momento de discussão com os pais: o filho é meu. O filho, se a gente largar, vai vir comigo. As mães têm mania disso, né? Uhum. Só que o pai é muito importante. É a mãe é muito importante. Sim, eles E são amanhã, insubstituíveis. Matheus, acontece um acidente dentro da empresa, tanto com o pai quanto com a mãe. Amanhã vai ter outro trabalhador, Matheus. E não é ser não ter sentimentos, Uhum. porque o processo precisa continuar. Aí você vai responder judicialmente, vamos para uma perícia de quem é a causa raiz do acidente, Uhum. que é outra situação. Sim, Mas na perder família. um braço, perder um dedo, perder a vida, não retorna em um processo. Uh-uh. Então, meu recado é para a família. Com certeza, que bonito, hein? E Cabral, fale aí, você faz consultorias, treinamentos, fala mais um pouquinho. Eu tenho hoje algumas empresas, sabe, Uhum. Matheus? Primeiramente, eu tenho a Cabral Consultoria, Uhum. né? Cabral Consultoria, Desculpa. nós temos aí a consultoria com as empresas de Varginha e região, Uhum. onde nós damos suporte na elaboração de laudos, perícias trabalhistas, reclamações de emissões sonoras emitidas por bares, restaurantes, né? Nós trabalhamos com esse objetivo. Sim, Eu tenho a Fire Combat, que é uma empresa para elaboração de projetos de combate a incêndio, top. para evitar processos, evitar incêndios, como aconteceu da Boate Kiss, Nossa. né? Nós trabalhamos tanto na elaboração quanto na execução da obra, Uhum. né? Dentro da Fire também nós trabalhamos aí com a elaboração de projetos de linhas de vida para evitar queda de trabalho à altura. Sim. Eu tenho a Íntegra Medicina no Trabalho, que é uma clínica que eu tenho de medicina no trabalho, que é para atendimento de colaboradores que estão admitidos, demitidos e exames periódicos. Nós fazemos todos os exames obrigatórios e exigidos pelas normas regulamentadoras. E eu tenho a First Compass, que é uma empresa, que é um centro de treinamento que eu estou montando em Varginha, Uhum. com o objetivo de centralizar todos os treinamentos neste local. Que bacana, hein? Isso. O objetivo meu, Matheus, é atender o empresário em todos os ramos vinculados à segurança do trabalho. Ou seja, você vai contemplar todos esses setores, Todos. todo esse universo. Justamente. E já é referência, né, Cabral? Coisa boa. Graças a Deus, estamos buscando ainda muito a melhorar, como todas as profissões. Todos os profissionais precisamos melhorar todos os dias. Então, eu estou nesse caminho. Maravilha, sucesso. Deus te Obrigado, abençoe Matheus. abundantemente, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos aí, os ouvintes. Sucesso, mas não acabou não. Agora nós vamos saber aí 10 preferências pessoais do Ricardo Cabral no nosso Top 10. Vamos lá, primeira pergunta para Ricardo Cabral. Como é a saúde do seu sono? Uma noite bem dormida, bem tranquila ou vamos mudar de assunto? Matheus, depois de eu começar a tomar os remedinhos citados, Verdade, tem essa a parte. minha noite melhorou bastante. Que Eu bom, até passei pelo psiquiatra, eu falei assim, cara, teu remédio é milagroso. que bom. Até meu reloginho, eu dormi com o reloginho falou assim, parabéns, você dormiu 8 horas. Olha, Isso progresso. no sábado. Eu falei assim, nossa, é a primeira vez. Eu Que não tinha uma bom. noite muito boa, mas graças a Deus agora eu tô conseguindo Agora deu controlar. certo. Que bom. Você Justamente. já ouviu falar da Leve Air? Já ouvi nos seus podcasts, Matheus. E até o proprietário aí. Conhece o senhor Matheus Alegro? Muito, Matheus. Matheus estudou comigo Ó, que na legal. minha infância. Que bom, então é amigo de longa data. Longa data. Excelente profissional, né? Muito grande profissional. Referência na área dele também. Pois é, que coisa boa. Então você que está nos assistindo aí e não conhece a Leve Air faz o aluguel de equipamentos médicos e hospitalares que vai ajudar você a tratar problemas respiratórios, incluindo até a apneia do sono. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Leve Air, acesse aí no Instagram, @LeveAirSoluções, sem o cedilha, sem o tio, _ ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 359-9715-0000. Leve Air, soluções em respiração. Vamos lá, segunda pergunta, Cabral. O que você queria ser quando criança? Se eu contar pra você, você não vai acreditar. Sério? Sempre gostei muito da área de medicina. Você queria ser médico? Queria.
Não tem cara. Ó, Justamente. que legal. Queria ser médico. Show. Um filme ou uma série que você indica? Série. Tem algumas aí que eu gosto. Que eu estou acompanhando com minha esposa, The Walking Dead. Olha! Depois de muitos anos, Aham. devido Agora você tá aos meus maratonando. filhos, estou Aham. maratonando. Top. Filme, eu gosto muito de filmes antigos, Uhum. sabe? Um que retrata muito, assim, o laço familiar. Muito Falcão, Campeão dos Campeões. Eu gosto muito desses filmes antigos. Show. Rock Balboa, sou muito fã. Sylvester Stallone, sou mais adepto aos filmes antigos. Aham, muito bom. Vamos arrumar seu microfone aqui. Ô, Ele deu perdão. uma fugida, ó. Uma viagem inesquecível. Várias. Não, mas a top 1, vai. A top 1. Foi em Maragogi que eu fiz. Ah, diz que lá é E lindo, né? E Argentina com a minha esposa, que eu fui. Pareado, né? Por Argentina com a minha esposa, que eu Uhum. fiz para comemorar 10 anos de casamento. Já tá fazendo um, né? Fazendo Não uma moralzinha, fique brava. né? Vamos lá, um prato predileto. Estrogonofe de camarão. Olha, que chique. Você tem um talento escondido? Alguma coisa que você faça que quase ninguém sabe que você faz, mas você acredita que tem habilidade? Matheus, talento. Tá escondido mesmo? Essa questão de se preocupar demais com os outros. Legal. Sabe assim? Sem empatia, né? Simpatia. Uhum. Isso aí é muito Muito seu. muito meu mesmo. Me preocupar demais com os outros. Assim, sabe? Uhum. Eu não sou daquele profissional e pessoa que gosta de ficar aparecendo muito nas redes sociais que eu ajudo, Sim, sabe? mas faz. Mas faço. Legal. Um livro. Pai rico, pai pobre. Sensacional, hein? Mudou muito minha vida. Muito bom. Uma personalidade, alguém famoso que você admira. Tony Ramos. Show. Última coisa que você pesquisou no Google. Meu time Só ganhou. vale a verdade. Olha pra você ver, nessa temporada já é o segundo que fala isso. Antigamente ninguém Botafoguense. tinha falado. Pois é, e agora uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que fica aí como mensagem final do nosso episódio. Falei isso hoje. Quando você trabalha para o bem e honestamente, o retorno não pode ser outro. Senão, coisas melhores para sua vida. Eu trabalho isso hoje. Eu trabalho com responsabilidade, dedicação, com muito amor. Não tento derrubar ninguém, agredir ninguém. Tento fazer o meu trabalho. Você, em aspas, prejudicar o outro pelo seu trabalho, no seu dia a dia, não foi com intenção. Uhum, Principalmente no meu trabalho, que eu mexo com perícias. sim. Eu trabalho em defesa dos meus clientes, Uhum. num processo. Quando eu ganho, claro que eu fico feliz. Sim. Só que também eu tenho que analisar com o outro lado. O outro colaborador estava com a esperança de levar um dinheiro que Claro. ele almejava, Uhum, né? Mas aí eu apresentar as minhas provas, o advogado apresentar a prova dele, o engenheiro assistente técnico e perito apresentar as provas, eu, com as minhas provas, eu aprovando que a empresa ela atendeu todos os requisitos exigidos por lei, então eu fico tranquilo, consciência com tranquila. certeza. Legal, hein? Gostei Com da certeza. mensagem. Só tenho a te agradecer. Obrigado. Te Obrigado a desejo, vocês. assim, muita coisa boa, muito sucesso. Obrigado. Muita prosperidade para todas as suas empresas e que você continue aí sendo cada vez mais referência, cada vez mais solicitado e continue com a sua missão nobre de ajudar as pessoas. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade a todos. É isso, se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link nos seus grupos do WhatsApp, mande lá para os seus contatos, vamos dar aquele apoio para que a gente possa chegar cada vez mais a outras pessoas. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!